E a gente está de volta com o TV Mar News, dessa vez agora para comemorar. É que a Rádio Gazeta completa aniversário. São 42 anos de parceria com os ouvintes da 94.1. A emissora, que é uma das empresas das organizações Arnon de Melo, agradece por você fazer parte dessa grande história. E você está vendo aí na sua telinha um time de apresentadores: Gilvan Nunes, Douglas Lopes, Falcão, Geleia Gazeta, Valmir Oliveira, Matias de Melo. Em plena festa, a Rádio Gazeta FM já anuncia que em breve terá muitas novidades na programação da mais ouvida de Alagoas. Fica aí, gente, nosso parabéns a esse time tão competente da Gazeta de Alagoas. Parabéns para vocês que fazem essa rádio tão bacana, a rádio, sem dúvidas alguma, mais ouvida aqui do nosso estado, tá bom? E a gente agora vai falar sobre live. Pois é, tem uma live do Sebrae aí prestes a acontecer e Fernando Palmeira vem trazendo mais informações para a gente. Vamos ver. O protagonismo da mulher no empreendedorismo é a preocupação do Sebrae em reelevar cada vez mais a força da mulher em todos os quadrantes da economia e atividades em que cabe muito bem a mulher. Nesse 1º de julho, 17 horas, uma live que vai trazer todas essas informações. Mas vamos saber o detalhe da temática com Ana Madalena Sandes, que é analista de soluções e inovação do Sebrae Alagoas, e nos fala desse momento importante para orientar a mulher, estimulá-la e como as mulheres devem participar. Nossa, vai ser um webinar, né, às 17 horas, nós vamos fazer, e as pessoas podem fazer inscrição na loja.al.sebrae.com.br, lá vai estar Empreenda como uma Mulher. A gente tem que trazer essa temática para discussão, o Sebrae está trazendo, porque ainda a gente não tem a mulher empreendendo por igual, em tom de igualdade com o homem. Então, por isso a gente está trazendo esse evento, trazendo essa discussão para cá, para Alagoas, né? Mas todo mundo do Brasil, homens e mulheres, podem participar. Que maravilha. E dizer bem, olha gente, já é agora, hein? 1º de julho, às 17 horas, temas importantes serão abordados nessa live e que são aí muito importante a participação de convidados. Quem é que vai fazer parte desse debate, dessas informações, desses temas tão relevantes? Nós temos 4 mulheres que serão palestrantes, mas teremos outras alagoanas também participando do evento. A gente vem com a Renata Malheiros abrindo o evento, ela é a coordenadora nacional do programa Sebrae Delas, que trabalha empreendedorismo feminino em todo o sistema Sebrae. A Dani Junco, que é da Bitumami, né, que vai falar sobre maternidade e home office, como é que a mulher está enfrentando esses dias em casa com os filhos, né, já que a responsabilidade ainda recai mais para a mulher. Temos a Mabielu, que vem falar sobre a quebra de paradigmas, como é estar exercendo cargos dominados por homem, e ela vem trazendo essa temática. E por último, a nossa alagoana, fortíssima estrela, que é a Ana Fontes, que é de Igreja Nova, mas que hoje é uma das grandes protagonistas no cenário nacional de empreendedorismo feminino. Ela vem falando sobre redes femininas. E algumas surpresinhas também teremos. Promover o compartilhamento de ideias, experiências exitosas durante o período, principalmente na pandemia. Pois é, a gente sabe que durante a pandemia esse cenário para a mulher, a gente falando de mulher como um todo, não foi tão feliz, né? Muita mulher dentro de casa sofrendo agressão. A gente ainda tem a mulher que empreende, mesmo ela sendo mais autônoma da vida dela, empreende, mas ela ainda tem tem a terceira jornada dentro de casa, a responsabilidade dela ainda recai muito, os filhos, né? A preocupação ainda é mais da mulher. A mulher hoje ainda ela fica menos tempo no negócio dela, as que empreendem, porque ela tem essa preocupação de estar em casa, cuidando de tudo que tem dentro de casa para fazer. E aí, ainda por isso, a mulher não consegue empreender igual o homem. Então, ela ainda, quando está num negócio, ela ainda não consegue empreender da mesma forma, né? Ainda para crédito, ela também tem essas dificuldades. Então, é por isso que o Sebrae vem trazendo essa temática durante a pandemia e depois da pandemia também a gente quer estruturar esses negócios para que as mulheres sejam mais competitivas no mercado e comecem a empreender em tom de igualdade com o homem. Pois é, e o Sebrae está também com uma parceria importante
com o Conselho de Jovens Empreendedores de Alagoas e com a Rede Mercado Mulher. Para participar, como é que se faz aí as inscrições online? Como é que é? Pois é, as inscrições podem ser na loja.al.sebrae.com.br e lá já vai estar o banner, né, do Empreenda como a Mulher. Pode ligar no 0800 570 0800 e também as redes sociais do Sebrae. Todas as pessoas podem se informar e ir para a loja para fazer essa inscrição. Pesquisa tem mostrado o levantamento de informações relacionadas ao empreendedorismo feminino aqui no estado de Alagoas. Como é que está essa pesquisa, os números aí de participação e também nos fale sobre o atendimento online na rede aí pelo Sebrae. O Sebrae realizou uma pesquisa que mostra todo o cenário nacional, né, nessa pesquisa. Alguns tópicos eu já toquei aqui, né, que é a história do empreendedorismo da mulher, tem mais dificuldade de crédito que o homem. A mulher ainda empreende mais por necessidade do que por oportunidade. Setores que a mulher mais empreende é de alimentos, de beleza. Então, assim, é outra coisa que a gente quer proporcionar, que a mulher pode estar na inovação, na tecnologia, com startups. Então, tudo isso, a gente precisa trabalhar essa mulher para que ela esteja lá também, né? E a pesquisa mostra onde a gente pode ampliar esse setor e torná-lo mais competitivo. O Sebrae, com essas capacitações todas, vai fazer com que essa mulher também consiga estar nesses campos. O atendimento do Sebrae a gente está fazendo todo remoto, então pode nos procurar também pelo 0800 570 0800. Nós estaremos lá, as redes sociais também pode fazer qualquer contato. Então, todos esses canais as pessoas podem acessar para fazer o atendimento do Sebrae que chega até nós. Mulheres empreendedoras de Alagoas, anote aí, guarda na mente, é agora em 1º de julho, 17 horas, essa live aí com debates e temas importantes para lhe fortalecer e orientar e fazer você cada vez mais bem empoderada e vitoriosa. Com as imagens de Márcio André e Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnoldo Melo no canal 25 da NET. E a gente continua falando sobre empreendedorismo. A TV Gazeta lançou o projeto Pede Aqui Alagoas para valorizar o comércio local e ajudar as empresas alagoanas a atravessarem esse momento tão difícil na pandemia. A plataforma construída foi para que você pudesse, então, divulgar ou encontrar estabelecimentos que estão funcionando mesmo de portas fechadas durante essa quarentena. Então, se você está precisando de um serviço, quer vender ou comprar alguma coisa, é só acessar www.tvgazetal.com.br/Pede Aqui Alagoas. Frisando www.tvgazetal.com.br/Pede Aqui Alagoas e você vai poder então dar a tua colaboração nesse projeto tão bonito que a Gazeta tem desenvolvido, tá bom? E olha só, a gente continua então falando de coisa boa. Já está em vigor a lei de autoria do senador Fernando Collor, que combate o desperdício e facilita a doação de alimentos. E a gente vai conhecer mais detalhes a respeito dessa lei na matéria de Viderlan Araújo. Vamos conferir. Ricardo Arroz é proprietário do estabelecimento que trabalha com alimentos. Ele comemora bastante as mudanças que serão promovidas agora, estabelecidas pela lei, com a implantação de uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Com essa nova lei, nos deu uma glória, uma força, uma energia maior para realizar o sonho de fazer comida também para o próximo, ajudar, porque a gastronomia não é... Ela para quem está dentro, além de atender o nosso salão, é muito gratificante a gente atender a quem mais precisa. E esse produto, ao invés de ir para o lixo, a gente pode reutilizar ele e fazer excelentes quentinhas, saborosas e com nutrientes para quem mais precisa na rua. A Presidência da República sancionou o projeto de lei de autoria do senador Fernando Collor, que combate o desperdício e facilita a doação de alimentos. A lei preenche uma lacuna jurídica, autorizando e incentivando a doação por grandes fornecedores de excedentes para as pessoas, famílias, grupos em situação de vulnerabilidade ou de risco alimentar ou nutricional. A sanção foi publicada na última quarta-feira no Diário Oficial. O Brasil hoje, ele desperdiça, joga fora 12 milhões de toneladas de alimentos, 12 milhões de quilos.
Imagine vocês o que isso significa em termos de alimento que poderia estar sendo dirigido para o consumo das camadas mais vulneráveis da população. Então, era um absurdo. E no Brasil, o maior absurdo ainda era de que era proibido às grandes empresas fornecedoras de alimentos fazerem doação dos alimentos que não fossem consumidos por aqueles seus clientes. Era proibido. Eles eram penalizados com ações na área civil e também na área criminal. Então, esse nosso projeto, ele vem dar essa cobertura legal para que todas as grandes empresas que fornecem alimentos para hospitais, para outras grandes empresas, para presídios, para as grandes redes de restaurantes, de fast food e de todo esse tipo de distribuição de venda de alimentos, que essas empresas agora possam doar esses alimentos que sobrarem sem qualquer tipo de penalidade. E o outro ponto muito importante do projeto é que, para isso, minha gente, não é necessário fazer cadastramento pela internet, esperar a resposta de algum agente do Estado ou da Prefeitura, nada disso, não tem nenhum tipo de burocracia. É o alimento chegando indo das mãos daquele que quer doar e fazendo chegar às bocas daquelas que estão necessitando de matar a sua fome de sua família. Para o presidente da Abrazel, a medida também resolve um velho problema para os empresários. Bares e restaurantes, no passado, eles faziam até esse tipo de doação, mas correndo riscos jurídicos, e isso não era estimulado por conta dessa burocracia. Então, até no passado, a gente foi provocado pela Vigilância Municipal de Saúde como os maiores vilões em relação a esse desperdício de comida. E na época a gente até disse, não, estamos disponíveis, vamos procurar maneiras que sejam legalmente viáveis para que a gente estimule nossos estabelecimentos a fazer esse processo. Então, com essa lei, a gente possibilita os alimentos prontos que não foram expostos aos clientes, essa doação. Então, o restaurante self-service tem um volume muito grande dessas possibilidades de alimentos que podem ser doados, de alimentos como feijão, arroz, que estão perto da data de vencimento. Então, agora, dentro de uma realidade com 60% dos estabelecimentos fechados, então tem muita coisa perto da data de vencimento, mas que ainda estão aptos ao consumo. Então, com isso, a gente possibilita fazer essas ações sem riscos jurídicos que os restaurantes que corriam, né? A mudança de comportamento social também faz com que o empresário Ricardo Arroz comemore bastante esse novo momento para a entrega de seus materiais e para poder manter a margem de caráter social de cada empresário daqui para frente. O que mais fortalece a gente, como veio em cima dessa lei, foi as nossas doações que a gente faz constantemente aos sábados, através das Marias de Maceió. Elas trazem para a gente o arroz, o feijão e o macarrão. Nós cozinhamos, usamos nossos retratos de carnes e mais o que elas trazem também. E a gente consegue doar todos os sábados mais de 250 quentinhas. E eu não vou mentir, eu ficava meio receoso aqui dentro de a gente ter um problema futuro, porque cozinhou aonde? E isso, quando caiu de paraquedas a lei que foi aprovada, sancionada pelo presidente Bolsonaro, nos deu, eu agora, na verdade, assim, rasgo de alegria, porque a gente agora, além de fazer, não estamos fazendo meio que acanhado. A gente está fazendo e provando e mostrando o nosso amor que a gente tem pelo próximo. Pois é, gente, muito bacana, muito louvável essa iniciativa do senador Fernando Collor. E a gente vai conversar aqui no estúdio com o advogado Adilson Melro, ele que vai nos explicar um pouco mais sobre a aplicabilidade dessa lei. Adilson, bom dia para você, tudo bom? Bom dia, Porlane. Quero aproveitar também para desejar um bom dia para todos os telespectadores da TV Mar. Então, eu acho que a primeira pergunta que a gente poderia fazer é por que antes esses alimentos não eram doados? É uma pergunta relativamente simples, mas que a resposta, infelizmente, não é tão simples assim. Ela passa pela questão da segurança jurídica. Antes, essas pessoas que queriam fazer essa doação, os intermediários ou até mesmo os próprios doadores diretos, eles não tinham essa segurança, porque a gente poderia ter uma implicação de responsabilização desde o âmbito do direito do consumidor, passando pelo direito civil, direito administrativo e até mesmo repercussão na área criminal.
Pois é, e aí vem essa lei e resolve essa problemática, né? A gente está aí novamente com o Brasil, infelizmente, encaminhando para o quadro da fome, né? Que é uma situação muito triste para o nosso país, e a gente tinha, infelizmente, esse desequilíbrio. Havia fome e havia o desperdício também de comidas. E aí vem essa lei exatamente para fazer esse equilíbrio. Porlane, esse dado que você colocou é muito importante do meu ponto de vista. Eu estava fazendo uma pesquisa anteriormente e eu percebi que o Brasil está caminhando a passos largos para voltar ao mapa da fome. Então vejam que tristeza a gente está no nosso país, essa aproximação. Inclusive um dado do Banco Mundial diz que até o final desse ano, de 2020, a gente tem a possibilidade de algo em torno de 15 milhões de brasileiros estarem na extrema pobreza. Então a gente está falando de 7% da nossa população, o que é um número assim que causa uma tristeza muito grande. Então essa lei ela vem em excelente hora, até pelo nosso contexto de pandemia hoje que a gente está atravessando no nosso país. E é uma lei que ela precisava ser feita pela União, né? Passar pela questão, era uma lei federal. Por quê? Porque não adiantava os municípios, os estados fazerem essa lei, já que é uma lei de competência privativa da União. Então, por mais que tivéssemos uma lei estadual, uma lei municipal, não surtiria o efeito pretendido, porque a responsabilização ela viria no âmbito civil e penal por conta da questão da competência. E o mais bacana, né, Adilson, é que a gente tem uma lei genuinamente alagoana, uma lei desse porte tão importante para todo o país, genuinamente alagoana. Sem sombra de dúvida, né? Como foi colocado aqui, inclusive, na matéria, é uma lei que é de autoria do senador Fernando Collor e que ela passou pelo Senado Federal, passou pela Câmara de Deputados e depois, novamente, pelo Senado até ter a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que hoje, quarta-feira, né, nós estamos completando um mês, melhor dizendo, uma semana da sua publicação. Exatamente. Adilson, como é que essa doação pode ser feita? São só restaurantes, também supermercados que estejam com alimentos que possam ser doados também podem fazer essa doação? Como é que funciona? Olha, a doação, especificamente, ela pode ser feita por diversos estabelecimentos. Então, a lei prevê um rol exemplificativo, né? E a gente, assim, no direito, quanto mais claro a gente puder ser, é melhor. Claro. Então, o rol exemplificativo é o quê? Você não tem um rigor formal de você seguir especificamente aquilo que tem na lei. Mas a lei, ela vai falar que é possível os restaurantes, as lanchonetes, os hospitais também que trabalham com alimentação, querendo não fornecem aqueles alimentos aos pacientes. Nós temos as cooperativas, né? E qualquer outro estabelecimento que trabalhe realmente com alimentação, ele pode fazer essa doação. A doação é importante mencionar que ela pode ser feita de 3 formas. E a primeira dela, Porlane, na minha opinião, realmente foi assim, de uma felicidade enorme, porque é a possibilidade de fazer a doação direta a quem precisa, né? Tem um ditado que eu costumo falar que quem tem fome tem pressa. Então, muitas vezes você colocar um intermediário, você ter a exigência do intermediário para essa doação, acaba dificultando um pouco essa entrega do alimento. Então, a gente tem a possibilidade da doação direta, a gente tem a possibilidade também de uma colaboração com o poder público. Então, dando um exemplo aqui, vamos supor, os estabelecimentos eles podem firmar um convênio com a prefeitura para que essa doação possa acontecer por meio da intermediação do poder público. Ou ainda, um terceiro ponto, a gente poderia ter a participação, né, de intermediários, ou seja, de entidades intermediárias. A própria arquidiocese daqui de Maceió, ela já vem fazendo esse trabalho. Então, a gente teria entidades religiosas, entidades de assistência social, sem fins lucrativos, e até mesmo banco de alimentos que poderiam ser criados com essa finalidade. A gente, durante a nossa conversa, nós falamos sobre, infelizmente, essa caminhada do país de volta ao mapa da fome, e a gente também tem uma questão muito preocupante aqui no nosso país, que é a questão do desperdício também de alimento, né? Quanto que a gente tem de desperdício de alimento? A gente pode mencionar também esse dado? Olha, Porlane, tem um dado que inclusive é da Brasel, que ele fala o seguinte, que cerca de 5 quilos de alimentos por dia são jogados fora em restaurantes. Então, para que o telespectador possa ter até uma dimensão disso, vamos multiplicar 5 pela quantidade de restaurantes, 5 quilos pela quantidade de restaurantes que nós temos só aqui em Maceió, para a gente ver a proporção e o tamanho da riqueza que é jogado fora todos os dias. Pois é, quanto tanta gente de fato passa fome, né? Realmente era um equilíbrio que estava faltando, uma lei que de fato vem num momento muito urgente para a gente. Sem sombra de dúvida. A questão da lei, que eu acho que foi muito importante também, é com relação à responsabilização, como você mencionou. Porque a gente tem interferência direta
no direito do consumidor, no direito civil e também no direito penal. No direito do consumidor, a grande sacada é que não existe relação de consumo entre essa pessoa que está doando e a pessoa que é o beneficiário da doação. Então, a gente não vai ter aplicação do regime gravoso que a gente conhece no direito do consumidor, que é o da responsabilização objetiva, pelo fato do produto. Então, no artigo 12 do CDC, ele fala especificamente isso, que a pessoa vai ser responsabilizada independentemente da comprovação de culpa. Então, veja, isso é um desestímulo. A pessoa acaba ficando desestimulada. E a lei, fazendo um parênteses entre o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 14.016, ela vai dizer exatamente isso, que não há relação de consumo, essa pessoa que é o beneficiário, ele não vai ser enquadrado como consumidor e muito menos terá a figura equiparada ao consumidor. Então, isso no ponto de vista do consumidor, né, do direito consumerista. Já com relação ao direito civil, a regra que a gente tem no nosso país é a questão da responsabilização subjetiva. Então, você vai responder se a gente tiver dolo ou culpa. Mas o legislador não pensou dessa forma, realmente ele quis estimular. Então, o que foi que ele colocou na lei? Que a responsabilização, tanto civil quanto administrativa, ela vai acontecer se ocorrer o dolo. Sim. Né? Então, é aquela intenção que você tem realmente de prejudicar a pessoa que está sendo beneficiária de um alimento. Existe uma crítica, né, nesse ponto específico, que é com relação à culpa grave. Então, geralmente o pessoal fala, olha, mas se ocorrer um total descaso? Mas, como eu mencionei, não foi esse o intuito do legislador e, no meu ponto de vista, não é esse o intuito da lei, né? Principalmente no momento que a gente está atravessando agora, quanto mais a gente puder estimular que esse alimento chegue até as pessoas, sem sombra de dúvida, é o mais interessante. E no terceiro ponto, que é com relação à responsabilização penal, que é o que causa realmente grande preocupação, a gente só vai ter a incidência de uma pena, realmente, se ocorrer o dolo. O que é o dolo? O dolo, como eu mencionei, é a vontade, aquela intenção que você tem de prejudicar a pessoa. Então, a figura culposa nesse ponto, ela não vai entrar. O que a gente tem hoje é o dolo, que é o dolo específico, né, que a gente chama, que é até o elemento subjetivo do tipo, que atualmente é mais utilizado esse termo, de modo que o artigo que a gente vai enquadrar nessa questão é um artigo que trata dos crimes relacionados às relações de consumo, né, que é a Lei 8137 de 1990. Então, fazendo essa leitura à luz da Lei 14.016 e da Lei 8137, o que a gente tem aqui só vai poder ocorrer a responsabilização se ocorrer uma intenção, né, aquele dolo de querer prejudicar. Muito obrigada, Adilson, pela tua participação aqui no TV Mar News, falando um pouco mais sobre essa lei, explicando também para a gente como que vai se dar a aplicabilidade dela. A gente agradece muito a tua participação aqui no TV Mar News, tá? Eu agradeço a você pelo espaço, quero deixar também um abraço a todos os telespectadores da TV Mar. E a gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês e você vai ficando aí com imagens de Chico Nogueira lá da Transpal. Olha só o movimento já grande lá na Transpal, né?